Quando ocorre a inversão do ônus da prova? É mais uma lição prática jurídica para você que me acompanha aqui nesse canal. Hoje a nossa lição é a de número 104, de um total de 365. E vamos avançando, né? 104 dias consecutivos que eu tenho postado uma lição prática jurídica voltada a obter sucesso na defesa do executado ou técnicas, estratégias, formas de atuação no processo de conhecimento para você vencer o processo de conhecimento. E temos esse compromisso durante todo o ano de 2023. Todos os dias, até o final do ano, até o dia 31 de dezembro, você vai receber uma lição prática jurídica do dia. Esse é o meu compromisso com você. E muito obrigado pela sua presença, pela sua confiança nesse projeto, nesse desafio aqui nas redes sociais. Bom, hoje vamos falar sobre processo de conhecimento, mais especificamente sobre a questão da inversão do ônus da prova. Há quem defenda, e com muita razão, que a questão do ônus da prova é o coração do direito probatório. Eu iria até além. A questão do ônus da prova é o coração do próprio processo, do próprio procedimento, né? A prova é essencial para vencer a demanda. E trabalhar com a questão do ônus da prova acaba se tornando também imprescindível, porque muitas vezes a técnica que você terá que usar no seu caso concreto, defendendo o autor, é justamente conseguir a inversão do ônus da prova para obter sucesso aí na sua demanda em favor do autor. Bom, o primeiro ponto é esse, né? O autor, ele propõe uma ação sabendo de antemão que o encargo de produzir a prova é dele. É o autor que tem o ônus, o encargo de produzir a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Aqueles fatos que estão alegados na petição inicial. Se esses fatos, acontecimento fático, for impugnado pelo réu na contestação, cada fato impugnado se torna controverso e caberá, em regra, ao autor produzir a prova sob pena de não produzir a prova ou produzir uma prova insuficiente, sob pena dele, autor, perder a demanda, perder a ação, caso o juiz não se convença em relação às provas produzidas. Muito bem. Temos então uma primeira questão aqui, o ônus é do autor, o autor postula sua pretensão distribuindo a petição inicial, sabedor que o ônus é dele. Caput do artigo 373, quando estamos num procedimento comum. Bom, a questão da inversão do ônus da prova, ela vai depender sempre de alguns fatores. O primeiro é a identificação, no caso concreto, sobre a relação jurídica que aquele processo está regido. Precisamos analisar se o processo tem como relação jurídica uma relação consumerista e, portanto, aí vai prevalecer as regras do Código de Defesa do Consumidor, ou se a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código Civil. E aí vai prevalecer as regras e as questões de inversão do ônus da prova previstas no parágrafo 1º do artigo 373. O segundo ponto é, inversão do ônus da prova é um instituto que será usado em benefício do autor. Em regra, como nós vimos, o ônus da prova é do autor, então incumbe a ele postular em juízo pela inversão do ônus da prova. É claro que numa demanda regida pelo Código de Defesa do Consumidor, esse autor, por ser hipossuficiente para a produção da prova, muitas vezes, acaba que os juízes invertem de ofício o ônus da prova numa relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Agora, se a relação jurídica é regida pelo Código Civil, apesar da maioria da doutrina defender que é possível o juiz também inverter de ofício, é muito aconselhável que na sua prática jurídica, quando você estiver advogando em favor do autor, você postule expressamente a inversão do ônus da prova. Não dependa
de uma inversão do ônus da prova de ofício pelo juiz. Você, como um advogado estrategista, cabe a você, claro, ter, né, a iniciativa de postular em favor do autor pela inversão do ônus da prova. Segundo ponto, vamos falar um pouquinho sobre os requisitos. É claro que numa relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por ser um sistema de direito material e processual protetivo em relação ao consumidor, a inversão do ônus da prova ela é muito mais fácil de ser realizada no caso concreto. Para isso, nos termos do artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, basta que aqueles fatos, né, que foram narrados lá na petição inicial, a alegação fática apresentada pelo autor consumidor, tenha uma certa verossimilhança. O que significa isso? Tem aparência de ser verdadeiro, tem aparência de aquilo ter acontecido realmente. Por quê? Porque comumente acontece isso numa relação jurídica entre consumidor e fornecedor de um produto ou serviço. Além desse requisito, a verossimilhança da alegação, aquilo que está na petição inicial tem aparência de ser verdadeiro, isso já justifica a inversão do ônus da prova, mas também uma situação de hipossuficiência por parte do consumidor autor da demanda. E essa hipossuficiência, ela é representada pela hipossuficiência, né, econômica, técnica, de acesso a dados. Logo, é muito mais simples inverter o ônus da prova. Tanto a verossimilhança da alegação quanto a hipossuficiência são requisitos autônomos. Ambos serão analisados pelo juiz segundo as regras ordinárias de experiência, segundo aquilo que comumente acontece nos termos do artigo 375, né, as regras das máximas de experiência. É isso que norteia, no caso concreto, a inversão do ônus da prova. Agora, quando estamos numa relação jurídica regida pelo Código Civil, os requisitos estão previstos no parágrafo 1º do artigo 373. Diante das peculiaridades daquela causa concreta, há uma impossibilidade ou excessiva dificuldade do autor de provar o seu fato constitutivo, aquele que foi alegado na inicial, e, contrariamente, uma maior facilidade de obtenção do fato contrário pelo réu. Quando nós temos esses dois requisitos somados, impossibilidade ou excessiva dificuldade do autor, mais maior facilidade da obtenção da prova do fato contrário pelo réu, o juiz pode atribuir o ônus da prova de forma diversa. E aí é que vem a questão que queremos analisar agora no final deste áudio. Em que momento, né, deve ocorrer a inversão do ônus da prova? Como eu disse, o autor deve fazer o pedido de inversão do ônus da prova sempre de forma justificada. Argumentar que ele, autor, não tem acesso aos meios de prova. A prova para ele é impossível ou muito difícil de ser realizada e, contrariamente, para o réu, a prova tem uma maior facilidade de ser obtida, a prova do fato contrário. Em razão disso, há uma justificativa para a inversão do ônus da prova. Mas essa justificativa é uma justificativa concreta, que você tem que apresentar no seu caso concreto. Mas aonde eu apresento essa argumentação? O autor pode requerer a inversão do ônus da prova na réplica ou impugnação à contestação, porque agora ele já teve acesso à contestação e sabe quais são os fatos controversos, porque a contestação impugnou de forma específica os fatos alegados na petição inicial, então ele vai e pede a inversão do ônus da prova na réplica ou impugnação à contestação. Vai ser um capítulo, né, um tópico da réplica, o pedido para a inversão do ônus da prova. Mas se ele não fizer aí, nesse momento do processo, na réplica, e o juiz, antes do saneamento, intimar as partes para manifestar sobre produção de prova, antes da decisão de saneamento, aí sim, nessa oportunidade, ou o autor faz novamente o pedido de inversão, repete, ou ele pede pela primeira vez. Na decisão de saneamento, o juiz tem que analisar a questão do ônus da prova. E claro, se teve esse pedido formulado antes pelo autor, obrigatoriamente isso terá que ser analisado na decisão de saneamento. Então, sempre a decisão de saneamento,
ela tem que, além de fixar os pontos controvertidos, ela tem que fixar de quem é o ônus da prova, se é do autor, como está previsto, como regra geral, ou se há uma inversão, e agora caberá ao réu produzir a prova do fato contrário. Mas mais do que isso, a decisão do saneamento vai admitir também a produção da prova. Então é muito importante nós termos em mente que não é possível iniciar a instrução do processo com a produção da prova oral, por exemplo, em audiência, sem que antes esteja estabelecido de quem é o ônus da prova. Ah, mas o juiz pode deixar para inverter o ônus da prova lá na sentença? Não. A inversão do ônus da prova é a inversão do encargo sobre a atribuição de qual das partes tem que produzir a prova. E se for invertido, o réu tem que saber com antecedência que o ônus agora é dele, para que ele possa desincumbir-se desse ônus, para que ele possa, de forma efetiva, produzir a prova do fato contrário e não ser tomado de surpresa lá na sentença com uma inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova, ela tem que ser obrigatoriamente precedente à produção da prova, para que a parte que agora tem o encargo, o réu possa desincumbir esse encargo. Se isso não for feito, isso gera nulidade do processo. E é claro que esse réu, se ele perder a demanda, se for julgado procedente o pedido do autor com uma inversão do ônus da prova que pegou o réu de surpresa, esse réu facilmente vai conseguir reverter esse julgamento em uma apelação ou até mesmo, se o juiz proferir uma decisão antes da própria fase da produção da prova, antes da produção da prova, sobre essa decisão que inverte ou não o ônus da prova, normalmente prolatada lá no saneamento do processo, a decisão do saneamento, desse tópico da decisão, inversão ou não do ônus da prova, cabe agravo, agravo de instrumento nos termos do artigo 1015 do CPC. Mas o que temos que ficar bem conscientes e deixar claro é que a inversão do ônus da prova tem que ser feita antes da oportunidade do réu produzir a prova. Ok? É isso aí. Nos encontramos na próxima lição prática jurídica do dia. Até amanhã. Valeu, pessoal.